Conduza o teu corpo como uma máquina, conduza a tua mente como uma máquina e você vai reproduzir resultados como uma máquina. Todo mundo quer reproduzir resultados como máquina. Então o que acontece? Hoje, se alimentando melhor, bebendo mais água, calculando uma quantidade de horas adequadas para o seu sono e 3, 4 vezes na semana entregando 1 hora para atividade física, tua produtividade aumenta. Olá, bem-vindos ao Pivotando, esse programa gravado aqui nos estúdios do SBT e transmitido pelas plataformas digitais do SBT News. Como você sabe, toda semana eu trago um convidado especial, um convidado que pode trazer insights, ensinamentos, lições, aprendizados, quedas, fracassos, vitórias, retomadas, pivotadas na vida. E hoje eu trago um cara que ele tem um título interessante. É um dos maiores, é o maior influenciador fitness da América Latina. Eu acho que com essa introdução, certeza você vai saber quem é, que hoje realmente ele é um grande influenciador, mas que pouca gente sabe é que ele, além de ser um grande influenciador, ele é dono de empresa, mas lá atrás ele começou uma carreira executiva. Sim, trabalhou em diversas empresas, foi diretor de empresas, mas hoje ele tem a sua própria... o seu próprio negócio, né? Mas é mais do que isso, ele influencia milhares de pessoas, inclusive eu, né? Em relação à longevidade, cuidar do corpo, eu era bem gordinho e ele foi um dos caras que, acho que ele nem sabe disso, que me influenciou a comer mais ovo, a ter uma dieta mais saudável, né? E, enfim, com vocês, meu amigo Renato Cariani. João, é sempre uma honra dividir essa mesa contigo e bater um papo e com essa audiência que você tem, uma audiência tão gostosa de pessoas que realmente buscam todos os dias aí a sua evolução e entender um caminho rápido, mas poderoso para uma construção de liberdade financeira e de paz mental, não é verdade? Paz mental e de vida saudável, né? É isso. Porque assim, eu fiquei pensando, sabe, Cariani? Eu fiquei pensando quando você confirmou que vinha bater um papo comigo aqui no Pivotando, eu fiquei assim, cara, quando eu era mais forte, eu não me preocupava com isso, eu não tinha uma performance empresarial que eu tenho hoje. Eu sinto que eu tenho uma performance empresarial melhor. Eu sinto que eu vivo melhor, eu tenho... Tudo na minha vida mudou depois que eu passei a me preocupar com isso. Logicamente eu não cheguei no que eu gostaria, mas eu tenho uma saúde mental, uma saúde física, até espiritual, melhorou tudo. João, você sabe uma coisa que é muito interessante? E eu vejo cortes, às vezes, de algumas pessoas, o estereótipo de uma pessoa que está buscando os seus resultados, o estereótipo na mente de alguém é o cara que prioriza de forma absoluta o trabalho e que trabalha de 14 a 16 a 18 horas por dia, pede comida por aplicativo, não tem tempo para fazer uma atividade física e muito menos para algum tipo de lazer. E eles o estereótipo diz o seguinte: você precisa passar por esse período de calvário até você conquistar a sua zona de equilíbrio, o teu break-even de vida, para então começar a olhar para você. E aí quando você me responde dizendo, Renato, a minha performance profissional melhorou quando eu melhorei os meus hábitos nutricionais e comecei uma atividade física, você está literalmente indo ao encontro desse folclore de achar que uma pessoa obcecada pelo trabalho, como nós somos, Exato. tem que reconhecer, eu sou uma pessoa obcecada, você é. Uma pessoa obcecada tem que literalmente desprezar a sua saúde e hábitos saudáveis. Conduza o teu corpo como uma máquina, conduza a tua mente como uma máquina e você vai reproduzir resultados como uma máquina. Todo mundo quer reproduzir resultados como máquina. Então o que acontece? Hoje, se alimentando melhor, bebendo mais água, calculando uma quantidade de horas adequadas para o seu sono e 3, 4 vezes na semana entregando 1 hora para atividade física, tua produtividade aumenta. E isso é fisiológico. Muito bom. Eu fiz isso e também reposição, né? A reposição de tudo, todo sentido, vitamina, reposição hormonal, tudo. Homem testosterona. Aumentou bastante. Homem é testosterona. Pura. Um homem de testosterona baixa é um homem intimidado.
É verdade. E tem muito a ver isso, né? Então, tudo junto me traz essa vontade de viver mais, sabe? É isso. Eu tô dizendo ultimamente que eu hoje, com 56, vou viver meus próximos 10 anos intensamente, absurdamente, de uma maneira diferente e melhor. Tô chegando nos 50, João. Cara, muito bom. Eu Meus tô 50 chegando mudou nos tudo. Meus 50 mudou tudo. Minha vida muda em 10 anos, né? E aos meus 50 mudou tudo, mas eu só consegui efetivamente emagrecer 2 anos atrás e não usei nenhum artifício. Nada contra quem usa, mas eu não usei nenhum Zero artifício. medicamento. Zero medicamento. Mudança de hábito. Mudança de hábito. Total. Mas, senhores, nós já entramos no papo aqui sem fazer a devida apresentação do Renato Cariani, né? E antes de mais nada, eu queria dizer que tem um QR Code aqui na tela que você pode escanear com seu celular ou entrar em pivotando.tv e participar desse programa ativamente. Aqui não é só a gente fala e você escuta, mas você participa, você faz perguntas, você responde perguntas e você ganha prêmios sem sorteio. Basta entrar lá no Pivotando TV e participar ativamente do engajamento que a gente desenvolveu só para você aqui do Pivotando. Então, como eu já falei, ele é formado em Química, Educação Física e Administração, 3 faculdades, uau! E né? entrei agora em nutrição. Nutrição, a última nutrição. Estou agora fazendo nutrição. Trabalhou em diversas empresas como executivo, foi também dono de uma fábrica de princípios ativos, de medicamentos, foi sócio do grupo Suplay. Isso, eu fui diretor de marketing, e fui convidado a participar da Sociedade por Equity na época. Sociedade por Equity, vamos falar um pouco sobre isso também. Atleta profissional de fisiculturismo, campeão de diversas categorias, milhares de seguidores, mais de 10 milhões de seguidores. Tem um podcast que eu já participei, eu tive a honra de participar lá. E tem vários projetos, enfim, a vida do Renato é muito bacana da gente acompanhar e ver, porque além disso ele é um cara divertido, é um cara que brinca, tira onda, ele brinca com os alunos dele, ele brinca com os artistas que leva lá na academia. É muito bacana ver tua vida, porque você é um cara divertido, você é um empresário divertido. É isso. Eu uso do entretenimento uma forma de gerar conexões com o meu público e o público conhecer um pouco da minha personalidade, entender que eu sou aquele cara mais leve, descontraído, o famoso gente boa. Ele é. Eu me sinto assim, Olha, você pivotou muitas vezes na vida? Ixi, cara. A última pivotada brava foi em dezembro de 2023. Agora, quando uma das empresas que eu era sócio, que eu tinha participação, acabou sendo vítima de um golpe e eu vi a minha imagem, a minha exposição pública como se eu fosse um criminoso, fruto de uma acusação de uma empresa que acabou sofrendo um golpe, mas como eu era uma figura pública, eu vi as minhas manchetes ali nas páginas de jornais. E uma pessoa que passou a vida inteira estudando, trabalhando e empreendendo, se viu acusado de uma coisa horrível. Então, a minha vida, quando você ainda acha que tá tudo resolvido, tá tudo bem, de repente, aí dá uma pivotada. Mas pivotou. Você saiu muito fortalecido, né, cara? Você saiu muito fortalecido. Sim, você porque quando você tem a verdade, claro. E eu fui rapidamente em cena e já fui expondo tudo, e fui mostrando tudo, e fui apresentando todas as observações e as pessoas que me conhecem a minha vida e tudo mais, acabou fazendo com que tudo isso fosse um ponto para eu conseguir mostrar um pouco mais ainda do meu trabalho para mais pessoas. Mas foi duro, João. Eu não imagino. Poucas pessoas conseguiriam ter a resiliência que eu tive ali na hora. Mas você estava com a sua fé e sua verdade. Amém. Né? E seus amigos. Isso. E seus amigos que ficaram do seu lado, isso é que importa. E essa pivotada, você mudou muito o jeito que você trabalhava? Você mudou muito os negócios? Os seus negócios mudaram? Nessa minha pivotada de 2023, eu cancelei a minha participação em várias empresas quando eu tenho pequenas percentuais. Certo. Hoje, eu só participo de empresas onde eu tenho condições de ter um overview sobre todo o panorama da empresa. Ou seja, a compliance, governança, estrutura. Compliance, governança, estrutura. Se eu tiver segurança daquilo, e se eu entender, se eu tiver braço
para conseguir Ajudar? entender a operação e ter segurança sobre a operação, eu participo. Se não, eu vendo ou entrego. Então, maravilha. Podemos ir lá atrás um pouquinho? Lá atrás, a minha primeira pivotada. Não, eu quero saber o seguinte, que você estudou química. Por que você resolveu fazer química? Rapaz, nós viemos de uma geração, João, que a internet não fazia parte da nossa vida. Como é que nós escolhíamos a nossa profissão? Era o vizinho, o pai, o amigo, era isso. A referência, né? As suas referências eram poucas, né? E você tinha que estudar para concurso, tinha que ganhar um salário, né? Acabou. Por exemplo, para mim, na minha época, eu sou de uma geração que o menino bem-sucedido era o menino que com 14 anos de idade entrava no Senai ou no curso técnico. É isso. Quando eu tinha 11 anos de idade, mais ou menos, 10, 11 anos de idade, o meu pai, que trabalhou a vida inteira na indústria farmacêutica. Meu pai trabalhou 38 anos na mesma empresa, João. Indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. 38 anos na mesma empresa. Entrou como faxineiro. E ele chegou a ser químico prático. Na época, existia isso. Hoje não. Hoje o conselho é regulamentado. Que hoje é como se fosse um operador de processos. Ele operava reatores. Um domingo, a empresa abriu as portas para que os funcionários levassem familiares. Podia levar um. Meu pai me levou. Eu cheguei na fábrica, vi aqueles reatores em aço inox, aquelas empresas, aquelas áreas limpas, Você tinha que lindas. idade? Eu tinha uns 10, 11 anos. Aquilo mexeu com você. Eu olhei e falei assim, é isso que eu quero ser. Eu quero ser químico. Tá, porque de alguma forma teu pai também te influenciava. Era o teu herói, né? Era o meu herói e assim... A nossa geração, hoje, se você chegar pro meu filho de 11 anos de idade e perguntar sobre qualquer profissão, ele sabe. A internet explica. Ele sabe o que é arquiteto, ele sabe o que é médico, sabe? Eu falei, eu quero ser isso. E aí eu comecei a estudar mais no primeiro grau. Eu fui o melhor aluno da escola no primeiro grau e isso me deu possibilidade de passar num curso técnico público. E aí eu fiz técnico em química. Você estudava em escola pública? Sempre. Sempre. Qual é a região? Eu morei no extremo sul da região de Interlagos. Tá. Próximo da represa Billings, num bairro chamado Jardim Orion. Ok. Um lugar bem perigoso. Dos meus amigos, eu e mais 2 escapamos. O resto ou morreu ou virou bandido. Bom, então o teu pai também queria te tirar disso, né? Meu pai e minha mãe era terrível. Minha mãe não me deixava ir pra rua. Morria de medo. Porque a gente morava num lugar muito ermo, num lugar muito perigoso. Quando você entrou no curso técnico, foi na região ou já foi em outro lugar? Aí foi bem longe de casa. Bem longe de Demorava 1h30 mais ou menos para chegar. Era bem distante. E essa mudança de ambiente te trouxe outras perspectivas também, né? Entrar no curso técnico foi a minha virada, foi a minha primeira pivotada. Sabe por quê? Porque eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade entregando panfleto em farol. Eu entregava panfleto de inauguração de shopping. Tá. E aí depois eu comecei a trabalhar de office boy. 14 anos de idade, já tirei minha carteira, na época eu tirava com 14, e eu entrei como office boy e com os mesmos 14 para 15 anos eu entrei no curso técnico. Aí eu consegui um emprego de auxiliar de laboratório. Então, o curso técnico me possibilitou deixar de ser um office boy e ir para a bancada de laboratório. E aí você foi para o primeiro laboratório empregado, Primeiro como estagiário, laboratório. como é que foi? E para mim, João... Foi o quê? Foi uma empresa de quê? Uma empresa pequena que fabricava reagentes químicos. Tá. Eu fui para trabalhar de auxiliar de laboratório, só que ali eu tive um aprendizado para a vida. Eu aprendi que não é trabalhando numa multinacional ou numa empresa pequena que você cresce. Tipo, ir para uma multinacional não é garantia de crescimento. Ir para uma empresa pequena também não é. Você sabe o que garante seu crescimento? É o teu chefe. Se você tem um chefe disposto a te ensinar, você tem uma pérola na mão. E eu tive. Você teve um chefe disposto a ensinar e você era um coração ensinável. Absolutamente treinável. Então, porque também se você não fosse, ele também se travava. Travava em te ensinar, né? Eu tinha uma única obsessão, João. A minha obsessão era ter uma vida melhor do que o que os meus pais tinham. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai se aposentou com salário mínimo. Meu pai se aposentou na época do plano Sarney.
A aposentadoria hoje é equivalente a uns 790 reais. E quando entrou o Collor, indexou a aposentadoria e o meu pai, que vivia da rescisão contratual de 38 anos de empresa, ele sequestrou esse dinheiro e meu pai não tinha dinheiro. Então, a minha infância foi meus pais recebendo cesta básica. Então, eu tinha uma proposta só na vida quando eu era criança. Sair dessa. Então, eu vi no curso técnico em Química a minha chance de ter uma perspectiva melhor. Então, quando eu ia para a indústria trabalhar como auxiliar de laboratório, eu queria aprender outras áreas, porque eu queria ser analista de laboratório. Você sempre quis o crescimento a partir do conhecimento, vai aumentando o conhecimento, você vai conseguindo galgar. A arma que eu tinha, qual a arma que eu tinha? A arma que eu tinha era o curso técnico e o aprendizado. Eu tinha um chefe maravilhoso, Pedrinho, que me ensinava. Então, em um ano, eu me tornei analista químico, ainda fazendo curso técnico. Nesta mesma empresa? Nessa mesma empresa. Aí eu fui conseguir um emprego numa indústria cosmética grande. Então logo depois você foi para uma indústria maior. Uma empresa gigante cosmética como analista de laboratório. Analista de laboratório. E lá você ficou quantos 16 anos de idade. Eu fiquei dos 16 aos 20. 4 anos, entrou como menor aprendiz e ficou. Entrei como... hoje eu acho que nem existe mais essa profissão. Entrei como inspetor da qualidade. E hoje, pela política de ISO 9000, ISO 14000, inspetor de qualidade não funciona. Hoje você tem a garantia da qualidade, né? Você não inspeciona a qualidade, você garante ela. Então, mas na época tinha inspetor de qualidade. E aí eu entrei como inspetor de qualidade, eu era analista de laboratório na outra empresa, entrei como inspetor de qualidade, depois fui para analista de processo dentro da indústria cosmética, fui para microbiologista, de microbiologista fui para analista de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, e aí como analista de P&D eu fui convidado a criar um creme com migração de vitamina C. Você já foi a fazer criação de produto? Desenvolvimento, P&D. Desenvolvimento de produto. E aí, com 20 anos de idade, mais ou menos, eu participei de um creme com migração de vitamina C, onde eles chamaram um laboratório multinacional como parceiro. E aí eu trabalhava dentro desse laboratório. Eu era funcionário da empresa cosmética trabalhando dentro desse laboratório. O diretor desse laboratório, quando acabou o desenvolvimento, falou assim, não, você não vai embora, você fica aqui. Você fica aqui, né, e fica com a gente e você foi trabalhar lá. Aí foi quando eu me tornei RT. Aí eu fui responsável técnico desse laboratório. Com 20 anos de idade, eu estava nesse laboratório. Certeza você fez mais do que era demandado, certeza você foi curioso, certeza você se envolveu, certeza você fez coisas que não era só aquilo que você tinha que fazer, era muito mais, né? João, nós não tínhamos a internet. Eu me recordo que eu estava nessa indústria cosmética e eu era analista de processos e eu queria uma vaga de microbiologista. Só que microbiologista não tem nada a ver com química. Microbiologia é uma área de biólogo, biomédico e farmacêutico. E eu queria aprender microbiologia. Como é que se analisa micro-organismos? Como é que se analisa bactérias, bolores, leveduras em produtos, em cosméticos? Fui pro laboratório da USP, bati na porta. Para aprender. E pedi pros caras, ó, eu lavo vidraria, eu faço tudo, me ensina. Os caras me adotaram, eu aprendi microbiologia, participei de um programa de aproveitamento interno na empresa, passei no programa de aproveitamento interno e fui trabalhar no laboratório microbiológico. Mas sabe o que foi mais fantástico para mim? Foi esse conhecimento em microbiologia que abriu espaço para eu me tornar RT dentro desse laboratório multinacional. Você tinha conhecimento complementar ao deles e eles viram jovem, com muito futuro. Quanto tempo você ficou nesse laboratório? Esse laboratório foi eu conto muito isso nas minhas conversas, porque foi a mudança da minha vida. Tá, porque financeira, você está falando. Porque Não, daí você começou a ganhar dinheiro. Mudança de estratégia. De estratégia. Ó, uma pivotada. O que eu sou hoje, o que eu construí hoje, é graças a uma coisa que aconteceu nesse laboratório. Eu vou explicar. Eu trabalhava, ganhava um bom salário, mas era insuficiente. Por quê? Porque eu tive uma gravidez precoce. Com 20 anos de idade, fui pai. Estava na faculdade e eu tinha 60... Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu saudei isso. Mas eu tinha 68 cheques sem fundos, João. Eu devia, porque eu queria terminar a faculdade, então eu devia para a faculdade. Mas essas dívidas eram dívidas relacionadas ao que você queria? Ou coisa de ter, possuir? Tinha nada disso? Só era... as minhas dívidas estavam vinculadas a manter a minha faculdade, certo? Ao filho que tinha acabado de nascer e a condição... A falta de condição total de manter um ecossistema ali. Tá bom.
certo? Estudava numa faculdade muito cara, porque eu queria uma formação muito boa. E aí foi difícil. Só que... Mas ainda assim você foi contratado. Não, eu estava na empresa. Você já estava na empresa. Já mas estava na foi empresa nessa depois condição. Nessa condição. Nessa condição. 21 para 22 anos de idade. Já estava mais de um ano na empresa. Eu tinha um chefe, João, implacável. Implacável. Um militar da reserva, Te biólogo. incomodava pra caramba. Cara, ele era terrível. Para você entrar na sala dele era muito divertido, João. Você tinha que bater na porta e ficava em silêncio. Aí lá dentro ele falava, quem é? Aí você abria a porta, um pedacinho dela. Com licença, seu fulano. Aí ele aqui escrevendo com óculos aqui, ó. Quando ele olhasse pra você, você podia se aproximar. Se você rompesse esse protocolo, ele gritava contigo. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. João, eu juro pelos meus filhos. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Surgiu a oportunidade de fazer um curso fora. Rio de Janeiro. Estamos falando da década de 90. Numa época que não era cultural você fazer cursos, treinamentos, essas coisas. Não era cultural. As empresas não pagavam isso. Não, e não liberavam você Nem também. liberavam. Mas rolou uma semana de curso no Rio de Janeiro. Com esse senhor aí, do brabo. Ele ia escolher quem? Toda a empresa tinha certeza absoluta que eu seria o escolhido. Toda certeza. O Renato é um puxa-saco. Ele é o último que chega, ele é o primeiro que chega, ele é o último que sai, ele tá sempre fazendo isso. Não, esquece. É do Cariani. E até eu. Falei assim, não, sou eu. Eu tinha consciência, ninguém faz o que eu faço. Ele escolheu a minha assistente. Certo. A minha assistente. Nossa. Eu me tomei de coragem, João, eu juro pra você. E eu fui até a sala dele perguntar. Foi bater. Bati. Por quê? E com todo respeito, eu cheguei pra ele e falei assim, seu fulano, eu quero melhorar, eu quero entender onde eu tenho que melhorar. Por quê? Ele falou assim pra mim, eu não posso ficar sem você aqui. Se você sair daqui uma semana, isso vira uma bagunça. Na mente dele, João, ele acreditava, de alguma forma, que ele estava sendo generoso comigo, com esse elogio, do tipo, olha, você é muito importante aqui. Só que ali, João, ele acabou comigo. Porque naquele momento, quando ele disse que ele me privou de fazer um curso que seria o meu crescimento, porque ele não pode abrir mão da minha permanência ali, ele deixou claro uma coisa, meu futuro nunca estaria ali. Tipo, eu quero você fazendo isso a vida inteira. Eu desci pro banheiro, e eu não tenho vergonha de falar, eu chorava feito uma criança. Porque um moleque, eu tinha 21 anos de idade, um moleque, com um filho de 6 meses, cheio de cheque sem fundo, tentando fazer uma faculdade, andando de ônibus, tinha uma única esperança quando acordava todo dia de manhã. Porque eu chegava na empresa às 7, em vez de chegar às 8 como todo mundo. Porque eu saía da empresa faltando 30 minutos para entrar na faculdade, sendo que todo mundo já tinha ido embora 1h30. Porque eu falava, aqui vou mudar minha vida. Isso aqui vai mudar minha vida, cara. Você acreditava nisso? Isso aqui vai mudar minha vida. E ele virou para mim e falou assim, não vai mudar a tua vida. Você vai ser esse cara aí a vida inteira no que depender de mim. Eu voltei para a sala dele, João. Pedi demissão. Voltou depois de chorar. Pedi demissão. Quando eu cheguei em casa, a mãe do meu filho, que hoje eu não tô mais com ela, a mãe do meu filho gritava comigo. Você é louco. Você é louco, cara. Você Como é é que a gente louco. vai pagar as contas? Eu saí do apartamento, sentei na frente de uma praça e eu nunca me senti tão perdido na minha vida. Eu não sabia o que Mas fazer. você pediu demissão no ato de rebeldia? Não. Porque você poderia Porque ter eu não buscado... conseguia mais ficar ali, porque Tá. eu não sei fazer nada apaixonado, João. Mas não dava para você buscar uma outra atividade? Não Vou te dava falar, para João. você ter um pouco... Eu tô falando isso porque quem tá assistindo... Não, mas tem agora, que... aí começa um aprendizado que eu vou lhe contar. No outro dia, eu acordei e voltei pra empresa. Cheguei pra ele e falei o seguinte, seu fulano, é o seguinte, porque também tinha uma coisa, João. Eu dependia daquele trabalho, mas um cara obcecado dentro da empresa, a empresa também depende do cara. É. O É que era o processo tava na caso. minha mão. Não, ele já tinha dito, ele tinha declarado que a empresa dependia de você. Então ele também tava ferrado, É. certo? Eu cheguei e falei pra ele, vamos fazer um acordo? 30 dias eu treino alguém e o senhor paga minhas verbas rescisórias. Ele falou assim, fechado. Eu treinei alguém, paguei minhas verbas, recebi minhas verbas rescisórias. R$4.500 na época. Ano 1999. R$4.500. Certo? Um cara obcecado e bom de trabalho como era, os clientes começaram a ligar. Cadê o Cariani? Cadê o Cariani? Saiu. Ah, assim arrumei o trabalho. Que os próprios clientes me procuraram. Falaram, vai trabalhar aqui. Arrumei um emprego.
Peguei esses R$4.500. De quê? De quê? Emprego de quê? Na área, na química. Na química. Na química, eu era um cara muito trabalhador. Você já estava formado, não, né? Não, mas eu era formado em técnico. Então eu já sim, tinha um CLQ de técnico, técnico. Certo? Consegui um emprego. Peguei esses R$4.500, João, abri uma lojinha de suplemento. Era um potinho assim, João. Era um aqui, outro aqui. Suplemento outro aqui. nessa Suplemento. época? Só tinha Porque aí. hoje tinha Nada. todo mundo falando. Era absolutamente raro encontrar O que isso. que você vendia? Hã? O que que vendia nessa época? Ah, vendia hipercalórico, aminoácido, pré-treino não existia, cafeína, essas coisas. Aí eu coloquei um potinho assim, ó, de cada um. Meia dúzia de pote. Só que eu Você já tomava isso? tomava. Já tomava. Você já tinha shape? Já. Já era saradão, gominho Já e era, tal? já treinava. Eu comecei a treinar com 16 anos de idade. Ah. O esporte já fazia parte da minha vida. Aí que eu montei uma loja de suplemento. Só que como eu tinha emprego, eu não usava o dinheiro da loja, certo? Uhum. Então uma loja virou duas. Duas virou três. E você foi pagando a dívida? Três virou quatro. Não. De repente, eu já não tinha mais dívida. 4 virou 5, 5 virou 6. Chegou um momento que eu tinha 7 lojas de suplemento e eu montei uma distribuidora, dominando toda uma região, faturando muito bem. E eu continuava como RT dessa empresa que eu trabalhava. Uhum. Sabe o que aconteceu? Eu consegui fazer tanto dinheiro, eu vendi uma parte desse meu movimento e comprei 50% da empresa que eu era funcionário. Eles abriram para você essa possibilidade? Abriu a possibilidade na saída de um sócio. Ah, tá. Comprei 50% da empresa e me tornei sócio. E sabe qual é o mais interessante, João? Isso não terminando a faculdade Isso em ainda. 2008, não. Não, depois. Essa minha jornada Não, foi de depois. 99 a 2008. 2008, não, depois de bastante tempo. De uns 10 anos. 99 a 2008, eu fui montando loja até Certo. conseguir. E a faculdade você terminou Terminei. porque você entrou em educação física. Sim, educação. Não, eu fiz administração depois. Foi antes? Foi Educação física foi a última. a última, tá. Então você foi para administração porque você já era dono de empresa e você precisava de conhecimento. Aí eu queria me tornar um executivo de empresa. Tá. Eu tinha uma visão técnica muito boa, porque eu era bacharel em química, conhecimento em química, mas eu não tinha gestão de pessoas. E eu precisava entender gestão. Gestão de pessoas, empresário, empresa, marketing, Eu era um tudo. cara da ciência lógica. Então você Química tinha, é lá, lógica. você tinha lá 7 lojas, você já era um empresário, né? É isso. E você ficou sócio daquela empresa que você trabalhava. Então, cara, eu preciso entender de negócio. Aí foi quando eu fui para administração. Só que, olha que legal. Se eu não tivesse pedido demissão lá atrás, talvez hoje eu seria o diretor daquele laboratório, ganharia hoje seus R$50 mil por mês, que não tem representação alguma hoje na minha carreira que eu construí. Então, às vezes, o pior momento da tua vida é o momento de, literalmente, você pivotar. Então, para mim, eu hoje, se você falar para mim, Renato, de toda a tua história, qual foi o momento, a grande pivotada da tua vida foi lá. Foi nesse dia. Quando eu olhei para ele e falei assim, aqui eu não trabalho mais. Aqui eu não trabalho mais e tomou essa decisão. Pra E depois você ter voltado lá para fazer esse acordo que foi muito bom para você e para ele. Isso. Agora, você falou que já fazia academia, já era atleta. Atleta não, né? Você já praticava esporte. O fisiculturismo entrou nessa época? Entrou com 16 anos de idade. Já tinha, o fisiculturismo já é de 16 anos. Então, você eu foi foi gordinho. campeão? Você foi o primeiro campeão o quê? 2010? Meu primeiro título, não. Meu primeiro título foi em 2002. 2002. 2002. Há 23 anos atrás. Tá, então, enquanto esse processo todo, aí você já estava... E ganhava dinheiro como fisiculturista? Nada. Amor puro. Amor puro, certo. Isso não Amor atrapalhava o trabalho? Nada. Ninguém falava nada? João, eu vou te falar que muito do que eu tenho hoje, dentro da minha formação como executivo de empresa, eu devo ao esporte. Sabe por quê? Porque eu atuei sem perceber, de forma intuitiva, eu atuei em alta performance no mundo dos negócios. O tempo todo. Um atleta é muito disciplinado, um atleta é muito resiliente, um atleta é muito rigoroso com o tempo dele, um atleta é muito preocupado com cada decisão que ele toma porque ele quer vencer. Um atleta trabalha com meta curta, não trabalha com meta longa. Por exemplo, um lutador do UFC, ele não tá pensando, ele não tá lutando para ser o maior da história, ele tá lutando pela próxima luta. Ele só pensa na próxima luta. Entendi. E tudo isso, se você parar para pensar, é uma analogia muito interessante Do mundo dos do negócios. mundo dos negócios. Por exemplo,
Antes de você achar que você tem que ser a maior empresa a maior empresa da sua categoria, do seu ramo, você tem que entender aonde você pode chegar esse ano. Certo. Onde você pode chegar no ano que vem. Não, e mais do que isso, né? É se preparar, né? É ser, não é ter, né? Ser. É ser, né? Ser algo que possa dar sustentação a tudo isso, inclusive o curto, médio e longo prazo. E o atleta é isso, né? A vida do atleta é ser, não é ter. É exato. Ele luta para ser, para ter. Um lutador, ele luta todos os dias, ele treina todos os dias para quê? Para ser um grande lutador e ter o cinturão. Exatamente. E você... O ter é uma consequência. E o fisiculturista, você compete com você mesmo também, né? Você tem que estar com a mente muito fortalecida para competir com você mesmo. É uma luta diária contra você mesmo. Exatamente. E essa luta diária contra si mesmo me deixou uma pessoa muito forte. E aí, no mundo dos negócios, você com essas 7 lojas e sócio dessa empresa, o que aconteceu? 10 anos depois? 10 anos depois, eu me tornei sócio dessa empresa. A gente começou a prosperar muito essa empresa. E com 40 anos de idade, eu já estava com a minha liberdade financeira feita, já estava bem, feliz. Você já tinha academia estabelecida? Tinha... Não. Trabalhava só no ramo da indústria farmacêutica. E sua loja de suplementos, que era uma rede? A loja tinha vendido. Ah, você já tinha vendido? Tinha vendido. Você vendeu em que momento? Como foi a decisão da venda? Eu vendi boa parte para comprar 50% das lojas, certo. E depois eu vendi para entregar minha mente totalmente na indústria, que era muito mais vantajoso para mim. Você tinha acabado de comprar. Quis sair do comércio e ir para a indústria. Você quis sair do comércio e vai para a indústria. E a venda, ela foi uma oportunidade ou foi uma necessidade? Foi uma oportunidade, porque eram boas empresas bem formatadas. Eu vendi elas num bom valuation e vendi elas com lucratividade. Eu não deixei... Como eu comecei Pegou ela no auge, cresceu. Cresci. Quando você vendeu, ela tinha um tamanho o quê? Ela tinha quando ela começou a descer muito. Quando ela começou a descer, porque eu comecei a tirar o olhar, eu tive o feeling de vender rápido. Tá. Entendeu? E eu comecei a perceber o movimento da internet. Eu comecei a perceber lojas físicas em São Paulo perdendo performance e eu era totalmente físico. Não era online. Você não tinha nada online? Nada. Até esse momento, 2010, você não tinha nada na internet? Nada. Você sabe quando é que... Quando é que apareceu o Cariani que tem hoje? O Cariani que tem hoje apareceu a primeira vez em 2006 no YouTube. Então. Em 2006, onde eu estava ainda nas lojas, ensinando as pessoas a tomarem suplemento. Certo. Porque você entendeu que aquilo podia ajudar a venda da loja. Em 2010, o Renato sai do YouTube, fecha a porta do digital e foca totalmente na indústria. Então. Aí eu fui fazer faculdade de administração de empresa com ênfase em marketing. Aos 40 anos de idade, em 2016, 6 anos depois, eu tô jantando com a minha esposa e eu falo pra minha esposa o seguinte: dia 4 é meu aniversário, eu faço aniversário em 4 de julho. Independência dos Estados Unidos. Independência dos Estados Unidos. Abril. Nós estamos no mês de abril. Eu chego pra minha esposa e falo assim, e eu continuo treinando, tá? Dos meus 16 anos de idade até hoje, eu nunca parei de treinar. Treinei, fazer dieta, fazia parte da minha vida. A diferença era que você treinava para competição. E aí não é? Hoje não, né? Hoje não, né? Hoje não, né? Não, 2022 eu competi. Você competiu? Você continua treinando para competição? Dependendo da época eu vou lá e me preparo. Em 2022 eu competi no Mr. Olímpia Brasil. Uau. Aí eu cheguei pra minha esposa e falei assim, eu quero me dar um presente de aniversário. A minha última competição, João, tinha sido em 2002. 14 anos depois, 14 anos antes. Eu cheguei pra ela e falei assim, eu quero comemorar meu aniversário num palco do fisiculturismo. Ela olhou e falou assim, como assim? Você não é mais atleta, você não vive mais isso, você nem assiste mais essas coisas, você está totalmente na indústria, no mercado, você é um empresário que não tem nada a ver, você usa jaleco branco, vai usar tinta, como é que vai ser isso? Eu falei, eu quero fazer isso. Em 2016, eu competi com 40 anos de idade, no palco com os garotos de 25, 22, 25, 26. E qual foi o resultado? Fiquei em terceiro colocado. Terceiro colocado, João, é a pior posição que você pode ficar. Sabe por quê? Por quê? Porque se eu ficasse em quinto, sexto, sétimo, eu ia falar, já não é mais pra mim, me diverti, foi legal. Se eu cheguei em terceiro, eu consigo o primeiro. Puta merda. Foi isso. O que eu fiz? Te motivou. Eu falei assim pra minha esposa, só mais um, vai, só mais um, em dezembro. Chegou em dezembro. E foi em junho, foi abril. Julho. Não, julho, 4 de julho. Abril eu comecei a me preparar pra julho. E tinha outro pra dezembro. Eu falei, aí chegou em dezembro. Em novembro, um
canal grande no YouTube de fitness estava procurando alguém que estivesse se preparando para esse campeonato, que era um campeonato muito importante. Queria fazer um Amsterdã, reality. E fazer um reality, mostrar qual é a realidade de uma pessoa. E aí falaram assim, cara, tem um cara muito diferente. Tem um cara que ele é empresário, tem 40 anos de idade, é um cara bem mais velho, tem filhos, tem família, e ele faz isso por amor mesmo. E ele tá se preparando e olha, tá todo mundo falando que ele vai ganhar. Aí os caras falaram assim, pô, convida esse cara, pergunta se ele não quer gravar. E eu comecei a gravar. Eu fiz 2 vídeos em novembro, e em dezembro o canal falou assim, Renato, no dia da sua competição, a gente pode cobrir o seu dia inteiro, como se fosse um 24 horas de um atleta de fisiculturismo? Eu falei, pode. Cara, estourou. Bateu, na época era muita coisa, bateu tipo 3 milhões de visualizações. Aí o pessoal começou a me pedir no canal. Resumo. Mas é o canal deles, né? Deles. De 2016 eu comecei a migrar para o digital. 2017 eu fui contratado por uma grande marca para ser estrategista de marketing. 2020 fui contratado para ser diretor de marketing do Grupo Suplay. E essa aqui, aquela empresa? Em 2019. Peraí, aquela empresa? Aí eu fui abrindo mão. Ah, foi deixando. Fui deixando. Em 2019 eu abri meu canal e eu percebi num determinado momento a oportunidade dentro do fitness de formar um ecossistema de produtos e serviços. Academia, produtos físicos, produtos digitais, infoprodutos, educação. Porque você ouviu o teu público, né? E você via as necessidades ali e você dizia, cara, se eu posso fazer, por que não eu? E aí tem o filho de empresário. Por exemplo, um artista, ele vê o lado artístico. O empresário, ele consegue sempre ver o lado do negócio. Eu olhei e falei assim, cara, tem um negócio aqui. Eu consigo ajudar as pessoas a melhorarem de alguma forma a saúde e o corpo delas com produtos físicos, com infoprodutos, com serviços de academia. E aí eu comecei a investir nisso. E aí, em 2020... A sua academia abriu quando? Eu abri a primeira academia... Eu abri... Não, a que eu fui lá, que é o podcast, que ela é a primeira? Não. Eu, juntamente com o sócio na época, nós fomos o criador de uma marca que talvez você conheça, chama Ironberg. Já ouviu falar? Não. É uma marca de academia. E nós começamos a montar essa marca na pandemia. Porque na época da pandemia todas as academias fecharam. Certo? Certo. E aí nós tínhamos uma academia particular. E aí nós falamos, poxa, nós temos um estúdio de gravação. As pessoas estão em casa, comendo e bebendo. Vamos trazer um conteúdo de saúde para elas. Para que pelo menos a gente consiga incentivá-los a não comer e beber tanto. Sim. Já que elas não podem ir para academia. E aí nós abrimos essa academia interna só para conteúdo digital, como se fosse um estúdio de gravação, e ficamos produzindo conteúdo de fitness. Treinos, conversas, receitas, podcasts, tudo mais. Essa não foi a Ironberg, essa foi a Ironberg. Essa foi a Ironberg. A Ironberg começou como um projeto fechado. Tá. E aí depois que abriu para o público. Entendi. E eram quantas? Hoje são 5. Tá. Eu sou sócio da de Florianópolis. Tá. E a que você tem hoje, onde você grava o podcast, ela é só... Fica em São Caetano, ela é só minha. Só tu. Você mora lá em São Caetano? Eu moro em São Caetano. Tá. Eu moro em São Caetano. E lá é o seu quartel-general? Lá é o meu QG. Tá. E hoje você é um empresário de quantos negócios? Hoje eu tenho um ecossistema de produtos. Esse então, ecossistema... Ecossistema que eu falo é... Mas o ecossistema, se você tem participação... Tem uns que eu tenho sozinho, tem outros que eu sou participação. Por exemplo, no meu ecossistema eu tenho hoje um ecossistema de educação. Certo. Então eu tenho vários produtos digitais, mentorias, palestras e cursos voltados à área de saúde. Certo. Você, quando faz palestra de bem-estar, saúde... Bem-estar, saúde e negócios também. Negócio também. Tá. Negócio, marketing e performance. Certo. E posicionamento de marca. Porque eu sou diretor de marketing de empresas. Certo. Então, a gente fala muito sobre produto. Nesse ecossistema de produtos e serviços, a gente fatura em média de 50 milhões por ano. Tá. Desse ecossistema de serviços, principalmente de educação também. Exatamente. O que seria? Infoprodutos... palestras, comunidade, digitais, comunidade e tudo mais. Aí nós temos um de academia. Certo. De academia, como assim de academia? De academia. Academia normal. Tá. Academia normal, que é de serviço, que a gente fala de serviço. Tá. E de produtos físicos. Esse de produtos físicos, nós vendemos produtos de várias empresas. Então, por exemplo, hoje eu sou representante da Growth.
Que é uma marca de suplemento. Uma marca de suplementos, hoje, que é a líder em suplementação esportiva na América Latina. Tá. Que, por exemplo, vamos lá, whey, Creatina, pré-treino, pré-treino, vitaminas, essas coisas. Aí tem um outro produto que é de medicamentos manipulados. Vitaminas, produtos para melhora da qualidade do sono, para pele, probióticos, prebióticos, fibras e tudo mais. E esse ecossistema somados, todos esses ecossistemas somados, deve faturar em média mais ou menos de uns 350, 400 milhões esse ano. E o digital, e o influenciador, ele entra onde nisso? Eu sei que você impulsiona os negócios, mas... O influenciador, ele entra hoje por uma estratégia que o mercado, para algumas empresas B2C, é muito importante. Que é o quê? É dar uma cara. Então, eu acabo trazendo a minha imagem para dar uma cara ao produto, como se você estivesse comunicando o produto ou a marca. Mas esses produtos, hoje você tem equity desses produtos. Tem equity desses produtos, mas se você não tem faz, equity, tem contratos. Tem contratos, mas dificilmente você faz de um produto qualquer. Tem que ser muito conectado com você. Totalmente conectado. Muito conectado contigo. Totalmente conectado. Dentro do teu mundo. Para deixar uma coisa bem clara para a galera, o que eu faço é o jogo da influência, que nós falamos. Então, para eu poder fazer o jogo da influência, qualquer produto ou serviço, ele tem que ter uma comunicação com o meu ecossistema. E o que é ecossistema? Para o pessoal entender. Ecossistema é aquilo que faz sentido para a minha vida. Então vamos lá, quem abre o Instagram do Renato, olha, o Renato é a cara do quê? Pô, o Renato é a cara de atividade física, o Renato é a cara de um corpo mais definido, da estética, o Renato é a cara de uma pessoa que se cuida, o Renato é a cara de uma família. De uma família. Porque você valoriza a unidade, o seu relacionamento. O Renato é a cara de ter uma estabilidade financeira, porque ele fala muito das empresas. Então entra. Então, por exemplo, o cara vira para mim e fala assim, poxa, Renato, eu tenho uma marca aqui de bebida, cara, eu não vou vender para você, porque não combina. Não combina, não conecta. Conecta. Eu tomo vinho? Tomo. Eu tomo um drink em amigos? Tomo, mas isso não é a minha... O teu dia a dia. Meu dia a dia. Não é o teu dia a dia. E não é a minha palavra. Exatamente. Né? Não é a minha palavra. Então, hoje, dentro do meu ecossistema, o que tem? Suplementos alimentares, vitaminas e medicamentos manipulados, academia, infoprodutos, garrafas térmicas. Esse é o ecossistema de empresas que eu represento. A garrafa térmica tem seu nome, essas coisas? Não? Sim, tem meu nome gravado, tudo. Tá. As pessoas podem comprar no site com o nome gravado, com os nossos símbolos. Acessórios de academia, então, joelheira e todos os acessórios que você usa. Você está em alguma academia hoje, além da sua? Não. A única academia que eu estou é na minha. Não, tem. Academia é para as pessoas irem, né? Então, se você é sócio de alguma academia. Eu sou sócio de uma Ironberg. A Ironberg você continua? Exatamente, continuo. Tá. E eu vou construindo esse ecossistema de produtos. Então, por exemplo, eu tenho um parceiro de energético, mas é um energético zero. Tá. E ele não é na forma de refrigerante, é na forma de suco energético, ou seja, um energético mais saudável. Eu tenho, por exemplo, um parceiro de alimentação, por exemplo, uma indústria de alimentos, que não tem açúcar, que tem mais fibras, que tem probióticos, que tem mais proteína. Então, o produto ele tem que ter alguma composição que conversa com aquilo que eu acredito. Aí eu consigo fazer o jogo da influência, porque senão não funciona. Bom, eu queria aproveitar esse tempo com você também para ajudar um pouco as pessoas que estão nos assistindo, claro. Que eu acho que é bacana a gente servir, né? Eu digo que quem não serve para nada, então vamos servir, vamos ajudar as pessoas, mais ou menos o que você faz. Mas antes disso, eu queria saber de tudo isso que você faz, onde está teu coração? Cara, meu coração... O que você vibra assim, eu vou acordar para fazer isso? Audiência. Alcance, audiência, impactar. Impacto. Exatamente. Audiência. Então, por exemplo, para mim, eu ganharia muito mais dinheiro se eu tivesse muito mais olho para o negócio. Porque se eu tivesse mais olho para o negócio, eu montaria mais negócios. E a gente é um só. Certo. Só que para mim, é mais importante levar a minha mensagem, a audiência, atingir mais pessoas do que isso. Falando em propósito, hoje, financeiramente, só vale para mim se eu conseguir fazer o que eu gosto. Sim. E o que eu gosto é conversar com o público. Então, para mim... É um impacto. É um impacto. É audiência. Eu trabalho por audiência. Tá legal. Isso te dá prazer, né? Se você te dá toda a vontade de... Tá aqui, por exemplo, João, contigo,
é muito mais importante para mim do que se alguém tivesse me chamado para uma reunião para apresentar um produto. Certo. Porque é a oportunidade que eu tenho de passar uma mensagem para um público diferente. Exatamente. Aqui a gente um pouco diferente do a gente se gosta muito, mas a gente tem um aspecto nesse sentido um pouco diferente. Eu sempre trabalhei o orgânico, no meu caso, né? Eu nunca trabalhei para ser um grande influenciador. Nunca fez parte da minha estratégia. Apesar que isso caiu no teu colo, né? Porque exato. Eu conhecia, você é uma pessoa nacionalmente conhecida pelos programas que você fez. Exatamente. Então, mas também para gerar esse impacto no público que eu quero atingir, que são os empresários, são as pessoas que querem fazer negócio, ter uma melhor carreira, melhorar a vida empresarial como um todo. Então, de alguma forma, guardadas as proporções, a gente consegue fazer a mesma coisa. Então, você vir aqui falar dessa tua trajetória, da tua carreira, empresarialmente falando, e também como executivo, vai ajudar muita gente que está assistindo, né? E assim como eu tive lá com você, para o teu público, muita gente que gosta do que você fala, também são empresários. Sim. E também gostaram do que eu levei sobre startup, equity. Exatamente. Você levou para as pessoas uma materialização de sonho. Como é que se materializa sonho? Uhum. Como é que se constrói projeto? E o mais importante, como é que você faz o seu projeto sair do papel. Sair da cabeça e pro papel. Sair da cabeça e pro papel. Essa história do impacto foi por isso também que você trouxe os seus amigos para fazer aquele reality que fizeram com você, hoje você faz com eles, nas suas redes sociais, nas redes sociais dele, mostrando o cara que é gordinho ficar magrinho, eu precisava fazer o Gentili se mexer. Eu precisava de uma estratégia, João, para trabalhar a minha audiência e poder falar com mais pessoas. Porque assim, eu era da bolha do fitness. E a bolha do fitness é um clube fechado onde todo mundo está se cuidando. Cara, eu falo assim, mas eu quero falar com quem não está se cuidando. Eu quero falar... É comigo. Exatamente. Você eu quero falou falar comigo. Com uma pessoa que de repente olha e fala assim, mas esses maromba aí já estão se cuidando. Não. Eu queria que eles olhassem e falassem, mas tem um maromba ali, que eles chamam de maromba, que esse maromba, cara, ele me ajudou a tomar mais água. Esse maromba me ajudou a mudar meu café da manhã. Então eu comecei a dizer o seguinte, pessoal, olha, se você colocar ovos no seu café da manhã, junto com o seu pãozinho, você vai melhorar. Se você aumentar seu consumo de água, eu comecei a trabalhar isso. E aí eu falei, uma única forma de eu construir essa audiência é o collab. E aí eu comecei a construir collabs. E aí esses collabs que começaram em 2022... vem há 3 anos dando muito sucesso. Agora, por exemplo, eu estou com outros influenciadores falando com outras bolhas. Então, por exemplo, hoje eu estou com um projeto com o Gaules. O Gaules, ele é um dos maiores gamers do Brasil. Certo. Ele tem uma tribo gigantesca, um público incrível. Eu estou fazendo um projeto com outro influenciador chamado Felca, que ele tem um público enorme. É um público específico dele, né? Exato. E é um público que a cada vez que eu falo com eles, vem 120 mil pessoas, 200 mil pessoas, 250 mil novos inscritos no canal. E quando eu vejo novos inscritos, eu vejo o seguinte... Você fala canal do YouTube ou Instagram? Todos os canais. Tá. No YouTube eu tô chegando... um canal de fitness. Eu tô chegando a 10 milhões no YouTube. Para falar de treino, de musculação, de academia, é muita coisa. Mas você não fala só disso, né? Não falo só disso. É por isso que você cresceu tanto. Exatamente. Você também entendeu que não era só dentro da sua bolha. Eu tinha que conversar a linguagem que aproximasse as pessoas. Exato. E o toque era o quê? Era o collab com entretenimento. Uau. Cidadão, são tantas coisas pra gente falar e tantas perguntas que a turma da produção fez aqui para você, mas eu queria aproveitar também para falar um pouco e perguntar um pouco sobre um cara da minha idade, né? Um cara com 56 anos, ele pode, hoje, me fala, com as ferramentas, a gente está falando aí de biologia sintética, coisas que estão chegando aí, muita tecnologia. Hoje a gente já pode viver mais por conta da tecnologia que já avançou. Mas a longevidade, a gente pode dizer que ela parte desses pequenos detalhes, de que você está falando, beber água, comer ovo, fazer um exercício 1 vez por semana, 2 vezes por semana, uma caminhada. É possível quem está aqui tomar gosto por isso? Como é que começa, já que eu te mostrei no teu podcast, como é que começa a fazer negócio? Como é que começa a tomar gosto por isso? Porque hoje eu sinto falta do exercício. Hoje eu sinto falta dessa suplementação alimentar. Todo dia de manhã eu faço meu shake. Eu faço lá meu shake com creatina, com whey,
Isso eu aprendi com Virou você. hábito. Virou hábito. Se eu não tomo aquele shake de manhã, eu já fico, pô... Faltou algo. Faltou algo pra mim. E eu consigo ir até 10 horas da noite tranquilo, com energia, com tudo. Então me fala, como é que as pessoas podem começar? Isso é caro? Qual é o start para começar isso? João, primeira coisa. Longevidade tem muito fator genético envolvido. Tá. E outra coisa, não se apeguem a exceções. Por exemplo, o maior investidor da bolsa no mundo Warren Buffett? come McDonald's todo dia e toma Coca-Cola o dia inteiro. E tem 90 anos de idade. Aí todo mundo vira e fala assim, porque as pessoas querem fazer o que é mais fácil. Tá vendo? E não morre. E as pessoas falando que tem que fazer atividade física. Ele é uma exceção. A avó da minha esposa tem 90 anos de idade e parou de fumar tem 2 anos. Exceção. Exceção. Vamos falar sobre regra? Na regra é o seguinte, os estudos são claros. Longevidade é comer pouco, ingestão de proteína mais baixa, atividade física, sono e baixo estresse. Esses são os grandes componentes. Então vamos lá. Comer pouco, ou seja, quem come muito vai morrer mais cedo, estatisticamente falando. Estatisticamente falando. Não se apegue a 1%. Tá. Se apegue aos 99%. Então quem come demais morre antes. Comer pouco é o segredo. Inclusive tem estudos dizendo sobre jejum. Quem faz jejum de 14 horas a 16 horas tende a formar fagofagia. O que é isso? Que é consumir células velhas, reduzindo o risco de câncer. Então, jejum intermitente de 14 a 16 horas, já tem estudo dizendo isso, pessoal, aumenta a linha de longevidade. Esse jejum pode ser de qualquer hora, Por qualquer exemplo, hora? Vou dar uma dica boa de Não jejum. pular o almoço? Para de comer às 9, 10, 11, meio-dia, 1, até às 9, 10, 11, meio-dia. Volta a comer 1 hora da tarde. 1 hora da tarde. 9 horas da noite, corta a comida, 1 hora da tarde é a sua primeira refeição. A primeira refeição... Esse é o melhor ciclo, não é? Melhor ciclo. Melhor ciclo, porque você dorme, você não acorda, pensa bebe nisso. muita água. Muita água. Porque o Nem nosso organismo... Nem um ovinho no café. Nada. O nosso organismo, ele confunde fome com sede. Certo. Então, como você está em jejum, você aumenta a sua necessidade de água, você bebe mais água. Então, imagina você em jejum, lavando o seu sistema digestivo com muita água. Interessante, né? Interessante. Não, Interessante. faz todo sentido. Dando uma folga pro seu sistema digestivo e fazendo com que o seu corpo receba muita água. Legal? Isso é uma situação. Renato, eu gosto de tomar café da manhã. Então tome, eu tomo café da manhã. Teve uma época que eu fiz muito jejum, agora eu não tomo mais. Por quê? Porque muito mais importante do que o jejum é o que você come. Ingestão calórica baixa. Porque o jejum também não pode ser eterno, né? Não. Ingestão calórica baixa. Então o que é ingestão calórica baixa? Priorize vegetais, porque vegetais têm baixas calorias. Então mais salada do que arroz e feijão. E se eu não gostar de salada de jeito nenhum? O que eu posso Aí você vestir? tem que entender que você já não é mais uma criança. Criança a gente negocia, não é verdade? Certo. Olha, você não come salada, eu vou te dar um doce e você comer uma salada. Então, cara, eu não sou mais criança. Então vamos lá. Eu vou começar com uma alface americana, porque uma alface americana é mais docinha. Vou cortar um tomate. Vou depois colocar uma cenoura ralada. E você vai acrescentando vegetais à medida que a tua palatividade vai se adaptando a isso. Certo. Você sabe quem é o maior inimigo do consumo de vegetais? Excesso de açúcar, sal e gordura. Quando você está acostumado com algo muito salgado e muito doce, a palatividade por vegetal é muito ruim. Porque ele não tem graça. Porque tudo para você está muito encorpado de sabor. Então reduz o açúcar e o sal e começa com vegetais mais fáceis de comer, como alface americana, tomate, cenoura ralada, que tem gostos mais neutros, que você vai se adaptando. Eu consegui tirar o açúcar, o sal ainda não. Não é para tirar sal. Ao contrário do que as pessoas acham, sal é muito importante por 2 fatores. Primeiro, o sal no Brasil ele é rico em iodo. E o iodo é quem equilibra a nossa glândula tireoide, que equilibra o nosso metabolismo. Então, não pode zerar sal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4 gramas de sal por dia. O sal não pode ter em excesso, mas pode comer sal. Tá. E como uma forma para combater, às vezes, um abuso de sal? Mais água.
Bebendo mais água, você lava o corpo. Você lava o corpo. Você reduz a E sua o carga de intestino sódio. funcionar corretamente também é muito importante. Vegetais. Vegetais para ele Frutas. ajudar. E o que pode agilizar ou ajudar? Né? Que tipo de, não sei se fitoterápico, enfim, que tipo de componente pode ser usado para ajudar? Se fala de magnésio, picão preto, espirulina, não sei o que, essas coisas todas. Vamos pensar em vitalidade? Em vitalidade. Vamos pensar em vitalidade? Não estou nem falando de mentalidade, falando de vitalidade. Vitalidade. Você se sentir disposto? Ginseng é muito Ginseng. bom. Mucuna é muito bom. Mucuna, aquela maca preta. Maca peruana é muito bom. Tríbulos terrestres é muito bom. Uhum. Exemplos de situação. Mas, uma coisa importante. Se você faz musculação, você aumenta muito a produção de hormônio da testosterona. Muito mais do que maca peruana, do que tríbulos. Se eu faço o quê? Musculação. Se você faz força. Se você vai na academia e faz força. E quando eu falo musculação, não é maromba. Tá. Eu falo um exercício funcional bem realizado é muito bom. Crossfit muito bem feito é muito bom. Ir para a academia, empurrar e puxar uns ferros é muito bom. Eu não estou dizendo de você ser forte e musculoso. Eu estou dizendo de você submeter o teu corpo a ganho de massa muscular. Se trocar massa gorda por massa magra. A maior arma da longevidade é músculos. Por quê? Porque as pessoas morrem na terceira idade por falta de músculo. Ela não consegue mais levantar da cama porque não tem músculo nas coxas. Não consegue tomar banho sozinho por uma situação chamada de sarcopenia, que é degeneração de massa muscular. E que isso acontece com todo mundo. Se você não estiver preparado... É herança nossa. Herança nossa, com aquilo que você falou, né? Então, veja, o que a gente tem que fazer é fazer esse básico todos os dias ou toda semana e cuidar disso e cuidar da alimentação. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana você foi na academia. Acorda pela manhã, se gosta de fazer um café da manhã, acorda pela manhã, coloca uma porção de fruta, 3 ovos. Gosta do seu pãozinho? Come seu pãozinho. Café com leite eu também tomo, adoro um cafezinho com leite, não abro mão de manhã. Legal? Hora do almoço, salada, à vontade. Aprenda a ter paixão pela salada. Renato, eu não gosto de salada, faz um molhinho. Coloca um molhinho de mostarda, coloca um molhinho de iogurte, coloca um molhinho, não tem problema. É melhor ter as calorias desse molhinho e você comer salada do que não comer. Comer uma boa salada, arroz, feijão. É uma mistura maravilhosa. Maravilhosa, né? Um franguinho, um peixinho, uma omelete, um bifinho, uma carninha moída. À tarde, mais uma porçãozinha de frutas. Muita água durante o dia, cuidado com o café. Nós somos apaixonados por café. Quem trabalha na empresa é apaixonado. Só que café tem cafeína. E cafeína dura 8 horas no nosso corpo. Às vezes você vai dormir com a cabeça cheia de café. Aí você dorme a noite inteira, acorda no outro dia cansado e não sabe por quê. Por quê? Foi o café. O café é muito estimulante. Eu amo café, mas café pra mim é... Até que horas? Até 2 horas da tarde. 2 horas da tarde? Pra eu poder às 11 horas da noite dormir como uma pedra. Que maravilha. Eu tô indo até as 4, vou descer pras 2. Que hora você vai dormir? Eu durmo cedo. Eu durmo 10. Então durmo até 4. Quando eu não tenho compromisso, né? Então até 2 horas. Até 2 horas é ótimo para isso. Cara, que maravilha você estar aqui. Quantas informações úteis e importantes para todos nós aqui que assistimos, né, que gostamos de você. Qual é, e eu fico pensando de tudo isso que você já fez, qual é o teu maior sonho? João, meu maior sonho, de verdade, é conseguir fazer com que a minha audiência, dentro da mensagem de mudança de estilo de vida, aumente a população de 3% que hoje faz atividade física. É chocante. 3% da população faz atividade física, João. Muito pouco, né? É muito pouco. Pensando em 36% dos americanos... 36 contra 3? Contra 3, João. Uau, 36% americano faz atividade física? 36%. As academias estão lotadas. A maior rede de academia do mundo é americana. A segunda maior rede de academia do mundo é americana. Eu não sabia disso. Quer dizer que o brasileiro é 3%. 3% das pessoas estão na academia. Poxa vida. Vamos 3%. Vamos lá, vamos malhar, pessoal. Vamos malhar tudo. Tem que ir pra academia. Então, e por que eu sou defensor da academia? Sim, e você tem esse sonho de que a gente aumente esse percentual no Brasil. Exatamente. Por quê? Por que eu falo academia? Porque um dia todo mundo vai conseguir colocar na cabeça de que a musculação,
o trabalho de força é o que garante a tua longevidade. Você vai numa esteira saudável, é ótimo, ok, mas a esteira não garante sua longevidade. A esteira não garante tua força, não garante tua testosterona. Tem que ser um combinado. Um homem e uma mulher poderosa são fortes de massa muscular. Eu não tô dizendo para ser forte e musculoso, forte de ter força. De poder agarrar o filho, levantar de cima assim, ó, e não sentir os braços. De não passar o dia inteiro aqui, ó, reclamando da coluna doendo. Isso é falta de massa muscular, João. Disposição para isso, né? Disposição. Muito bem. E você fala, eu sinto em mim, né? Porque hoje eu consigo fazer isso, né? Não é, João? Eu consigo fazer isso. O quanto hoje você não se sente muito mais completo por saber que você tem energia muscular para fazer suas ações. E o quanto a energia muscular não ajuda na energia mental. Total. Tudo é importante, mas a energia muscular ajuda demais a energia mental. Demais. Meu dia a dia, meu dia é muito melhor, minha performance é melhor. Tudo melhorou na minha vida. Tudo. E agora você falou a palavra mágica, que é a testosterona para o homem, né? Ela, quando ela aumenta, ela realmente gera um impacto gigante. E se eu pudesse dar um conselho pro amigo empreendedor que está assistindo esse nosso programa... Faça isso. Eu ia te pedir uma dica. A dica final. é o seguinte. Ali para quê? Eu vou dar uma dica para você. Presta atenção no movimento da internet do que está acontecendo. Em especial o que nós chamamos de inteligência artificial. Não ignore isso. Hoje, eu estou vendo empresas mandando setores embora e trocando por inteligência artificial. Indústria grande. Tenta entender aonde o seu negócio, que você está ali na batalha, pode receber vantagens com a internet e a inteligência artificial. Principalmente no que diz respeito a atendimento comercial, vendas pós-venda, marketing. Como a inteligência artificial e as ferramentas que ela vem trazendo, junto com outras ferramentas de WhatsApp e tudo mais, como a tua operação pode ser mais assertiva e você conseguir escala de atendimento para fazer um funil de vendas melhor dentro do seu negócio. E pode ser uma hamburgueria, pode ser um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia ou uma indústria. Eu garanto para você, você vai em algum momento ter que se render a esse movimento que está acontecendo. Eu falo, João, que nós passamos por 3 grandes revoluções industriais, né? A primeira no início dos anos 1900, que os camponeses saíram da zona rural para ir para a indústria. A segunda foi a automação. Foi quando as indústrias começaram a formar repetição por máquinas automatizadas. A terceira foi com a vinda da internet. O digital. João, eu estou vendo uma 4ª revolução industrial, que é a inteligência artificial, substituindo muitas mãos de obra ali, em especial. Principalmente aquelas que ficaram pensando para trás, né? Aquelas que ficaram lá presas ao que elas sabiam fazer, né? E o empreendedor que enxergar isso primeiro, João, ele entra numa escala muito melhor. Você está faturando quanto? 200 mil reais por ano? Não tem problema. Olha o movimento, porque você pode sair na frente. Então, se alguém me pedisse uma dica de empresário, eu ia falar assim, tenta entender como hoje as ferramentas que estão sendo criadas a partir de inteligência artificial podem colaborar para a tua escala em produtividade, mas principalmente em atendimento comercial e marketing. Como você começa a fazer um bom funil de vendas em cima disso. Eita, quanta aula, que bacana. E encerrou com chave de ouro, trazendo aquilo que ele gosta, que está no coração dele também, que é marketing. É marqueteiro, é o marketing. Ele fala que o sonho dele é impactar. Então, isso, no fundo, também isso é marketing. Claro que né? é. Claro, é audiência. É audiência. Quando você impacta mais gente, você resolve a vida de mais gente, ajuda mais pessoas. Isso é muito importante. Olha, queria te agradecer por ter vindo aqui e te deixar um presentinho do Pivotando. João. Que é um presente do Pivotando, uma caixinha personalizada. Uau, com seu nome, João. Renato Cariani. Olha João, aí. Eu vou te falar, você adivinhou? Porque eu ia pedir essa caneca. Eu essa sou canequinha, olha ela aí. Por Só caneca, que essa canequinha cara. não tem seu nome, essa daí tem. Cara, eu sou apaixonado por caneca. Meu hobby é colecionar caneca. Caramba, um cafezinho ainda aqui, hein? Eita. Sou apaixonado por café também. Nossa, que kit bonito, cara.
E essa é de uma startup chamada LeBlanc, que ela faz dados variáveis, presentes corporativos. Você pode mandar para os seus clientes todos, escolhe o que vai dentro e ele... para esse tipo de público vai isso aqui, para esse vai aquele, ele distribui. Caramba, acabei de conhecer uma bela startup aqui, então. Nossa, startup diferente, né? Não é diferente. Só... Ela usa tecnologia, mas tem o trabalho manual aí. Adorei, João. Muito obrigado. Eu adorei você ter vindo aqui. Irmão, eu te adoro. Eu sou seu fã de muito tempo. Aprendo demais contigo. Adoro tua audiência. Essa galera tem uma energia incrível. Para mim foi uma honra estar aqui com você. Muito bom. Bacana demais. E você, honra nossa aqui, você ter ficado esse tempo com a gente aqui no Pivotando, ter participado, deixe seu comentário, encaminhe esse vídeo para outros empresários que precisam assistir, gente que curte o Cariani ou também que precisa ouvir o que ele falou, as mensagens poderosas que ele deixou aqui hoje. E, claro, aqui na tela tem um QR Code. Você clica lá e responde as perguntas, ganha prêmio, participa. Quem sabe um dia a gente faz uma premiação lá, Cariani, só para... Vamos lá na academia dele, todo mundo juntar... Vamos fazer um desafio, Ju. Faz. A partir de hoje, se você começar a mudar de hábitos de vida, eu tenho um desafio para você. Daqui 60 dias, você apresenta aqui nas nossas redes sociais o seu antes e depois. E as melhores evoluções a gente leva lá no nosso centro de treinamento para fazer um treino conosco. Uau, mas você também tem uma ferramenta que você calcula metabolismo, que o cara entra lá, não é? E faz... Tem um treinamento, 60 dias você emagrece o cara? Tem um ecossistema de curso. Quem quiser conhecer um pouco mais de todos os meus treinamentos, entra no meu site, renatocariani.com.br. Lá tem tudo. Tem tudo lá. Pronto, lá tem tudo. Então você vai ver. Ó, tem negócio de 60 dias, ele te dá o caminho das pedras. É isso aí. Valeu, obrigado. Até a próxima semana aqui no Pivotando. Abraço.